Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos ouvintes, os nossos queridos amigos que sempre estão junto conosco, estudando, se edificando da leitura da palavra de Deus. Nós sempre, nós sempre estamos na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado. Pontualmente às 19 horas nós estamos editando um estudo maravilhoso, uma oração, um programa de mensagem bíblica, uma devocional da fé. São várias edições especiais também, programação especial e umas séries especiais. Sempre estamos na íntegra aí colocando material que edifica e renova a sua fé na amplitude do seu coração. Pronto, nós te desejamos uma excelente noite, fique conosco. A partir de agora você vai receber mais uma edição da nossa programação, do programa Despertar para o Saber em Cristo. Temos o nosso banner aí, ó. Você está vendo aí, missionário Cláudio Henrique Fernandes, missionário evangelista Cláudio Henrique Fernandes. Temos o nosso WhatsApp aí, ó, para contato, você que deseja nos solicitar uma oração, você que passa por lutas grandes. Aí nós estamos recebendo algumas solicitações de oração pessoal e nós estamos prontos para lhe ajudar aí. Hoje vamos iniciar mais uma edição. Lá no final a gente faz uma oração de agradecimento. Pronto, você está vendo aí, ó, é o estudo bíblico número 22, onde nós estamos numa série aí, como eu falei a você, já são 22 estudos, uma série maravilhosa, que diz assim, uma série especial dos milagres maravilhosos de Jesus Cristo. Ainda estamos na classificação de curas físicas ainda, que diz a cura dos 10 leprosos, Lucas 17, o livro de Lucas na Bíblia Sagrada, 17, do versículo 11 ao versículo 9, nós vamos contar a partir de agora, fazer esse relato dessa trajetória, desse episódio maravilhoso aí, dessa cura desses 10 leprosos. Pronto, aí diz aí, ó, Lucas 17, do 11 ao 19, que diz assim, versículo 11 diz assim, de, cami do, de caminho para Jerusalém passava Jesus Cristo pelo meio de Samaria e a Galiléia, entre a Samaria e a Galiléia, versículo 12, que diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos que ficaram de longe, os 10 leprosos ficaram de longe. Versículo 13 diz assim, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aí versículo 14 que diz assim, ao, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, quer dizer, eles foram em direção aos sacerdotes e foram totalmente purificados. O milagre se deu na vida deles. Versículo 15 diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. O versículo 16 diz assim, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus Cristo, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Versículo 17, que diz assim, então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus perguntou. Versículo 18, que diz assim, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E o versículo 19, que diz assim, e o último, diz assim, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem falou isso aí? Foi Jesus. Disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que maravilha. Vamos agora para outro slide. E pronto, no slide a gente mostrou a passagem bíblica desse relato agora que nós vamos fazer, desses 10 leprosos, a cura desses 10 leprosos. Slide 1 que diz o contexto histórico e cultural onde isto aconteceu. Diz assim, Jesus viajava entre Samaria e a Galiléia.
Encontro com pessoas marginalizadas. Diz assim: a lepra era uma doença grave com exclusão social e religiosa. Diz assim: leprosos viviam isolados e eram obrigados a anunciar sua presença. Diz assim: a observação, estamos aqui notas, a nota de observação diz: explica brevemente o rito social. Diz assim: leproso era excluído do convívio e considerado juridicamente impuro. Outro slide, slide 2, que diz assim: leitura do slide 2, a leitura comentada do verso 11 ao verso 13. Diz assim: o pedido dos leprosos. Diz assim: os 10 leprosos viram Jesus de longe, chamaram por misericórdia. Diz assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí permaneceram à distância, respeitando as regras sociais. Aí a observação que nós colocamos diz assim: destaca a fé pública de clamar em grupo e reconhecimento da autoridade de quem? De Jesus Cristo. Quer dizer, eles reconheceram que Jesus era uma autoridade. O slide 3, que de leitura comentada do verso 14 e do verso 15, que diz assim: a ordem de Jesus e a obediência. Diz assim o texto: Jesus lhe disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. No caminho foram purificados. Quem? Os 10 leprosos. Mas aí diz assim: um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a quem? A Deus. Ó, a observação que nós colocamos diz assim: explica o papel dos sacerdotes no rito de reintegração, confirma a cura e redimir a comunidade. Quer dizer, confirma a reintegração e confirma a cura e a redimissão à comunidade real, à comunidade normal deles. Eles foram curados. E slide 4, que diz assim: reação dos samaritanos, no verso 16. Aí no verso 16 ele diz assim: o que fez o curado que voltou? Quer dizer, dos 10 só voltou um. Aí o curado que voltou diz o quê? Era samaritano, grupo marginalizado entre os judeus. Voltou glorificando a Deus, prostou-se aos pés de Jesus Cristo e o agradeceu. A observação que colocamos diz assim: a observação enfatiza a coragem e a humildade, o gesto de prostrar-se e que se indica a adoração profunda a quem? A autoridade que era naquele momento, que era Jesus. Aí, verso 5, diz assim, verso 5, a pergunta de Jesus, verso 17, mostra o verso, na Bíblia, o verso 17 diz: onde estão os outros 9? Quem perguntou? Jesus. Jesus pergunta pela ausência dos demais, quer dizer, os 9. A pergunta destaca a ingratidão ou falta de retorno. A observação que colocamos diz assim: convidar a audiência a refletir quantas bênçãos recebemos e não reconhecemos. É mesmo. Dos 10 só voltou um para glorificar a Deus. O slide 6 que diz assim, no verso 19, que diz a fé e salvação. Diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem falou isso? Jesus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus associa gratidão, reconhecimento e fé. Diz assim: o termo salvou pode ter duplo sentido, cura física e salvação espiritual. Observação: explorar como a fé que reconhece e agradece se relaciona com a salvação integral. Olha que maravilha! Slide 7 que diz assim: temas principais do texto. O que aprendemos nesse texto? Temas principais do texto, o que aprendemos? Diz assim: misericórdia de Jesus alcança os marginalizados, obediência prática e aos sacerdotes, acompanhar o milagre, gratidão distingue o curado que voltou.
a acompanhar o milagre, gratidão distingue o curado que voltou. Quer dizer, dos 9 só voltou um, ele voltou cheio de gratidão. Aí a observação que colocamos diz aqui, aqui houve uma inclusão, aqui nesse texto aqui houve uma inclusão. O samaritano recebeu restauração e deu testemunho. Quem deu testemunho? E quem foi essa pessoa que voltou? Foi o samaritano. Dos 9, dos 10, só voltou um, que foi o samaritano, que reconheceu e deu testemunho e glorificou a Deus no momento. A cura que ele recebeu. Pensa aí, dos 10 só voltou um. A slide 8 diz assim, aplicação práticas individuais, aplicação para a vida pessoal nos dias atuais. Diz assim, colocando 3. 1. Reconheça as bênçãos, pratique a gratidão diária na sua vida. 2. Responda com adoração, não apenas com ocupação. 3. Confie em Jesus para a restauração integral. Observação. Observação, vou repetir novamente. Observação surgirá exercícios práticos diário de gratidão por 7 dias. Escrever o quê? Testemunhos. Isso aqui é aplicações práticas individuais para a gente praticar no dia a dia. Vamos para outro slide, slide 9, que diz assim, aplicação para a igreja nos dias atuais, aplicação comunitária para os dias atuais. Colocamos 3 também, que diz assim, a igreja como lugar de reintegração e acolhimento. 2. Programas para alcançar os marginalizados. Exemplo, visitas. Outro exemplo, suporte prático. 3. Testemunho público. Agradecer e contar o que Deus fez na vida de cada pessoa, na vida de cada um. Aí a observação que colocamos nessas aplicações práticas para a igreja diz incentivar ministério de inclusão e treinamento para acolhimento das pessoas. Muito bom isso aqui. Aí pronto, temos o último slide, que é o slide, seria o slide 10, que diz assim, oração e resposta. Diz assim, essa é a oração final, chegamos a mais uma conclusão, deixa eu só voltar aqui, ó. Chegamos a mais uma conclusão de mais um estudo bíblico de número 22, ainda dentro das classificações da série de curas físicas, onde está classificados os milagres maravilhosos de Jesus. Hoje estudamos a cura de 10 leprosos, onde 10 leprosos, eles rogaram ao Senhor Jesus, e dos 10 que foram curados, só um reconheceu e voltou para agradecer a Cristo Jesus. E nós concluímos aqui esse estudo maravilhoso nessa noite. Aí temos aqui um breve resumo aqui, nós vamos iniciar e continuar a nossa oração. Diz assim, uma oração e resposta. Diz assim, Senhor Jesus, assim como aqueles 10 leprosos que se aproximaram de ti, clamando por misericórdia, nós também nos colocamos diante da tua presença. Olha só que maravilha, louvado seja Jesus, viu? Glória a Jesus. Diz assim, reconhecemos que precisamos do teu toque, Senhor. Precisamos da tua cura, precisamos da tua restauração, e não apenas no corpo, mas na alma e no nosso coração. Jesus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por nos capacitar, nos preparar, a gente redigir algo maravilhoso colocado no nosso coração, Senhor, que são estudos maravilhosos como esse, que mostram os milagres maravilhosos, as curas maravilhosas realizadas por Ti, Jesus. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor, onde o Senhor tem derramado, Senhor, as tuas bênçãos sobre a nossa vida,
tem derramado a tua bênção sobre a vida da tua igreja. O Senhor tem contemplado referente à nossa vida, o Senhor tem contemplado as bênçãos sem medida. Jesus, nós te adoramos, nós te amamos. Senhor, tu és a nossa esperança. O nosso coração, Senhor, tem sido grato, Senhor, com relação, Senhor, a tuas bênçãos referente à nossa vida, à vida da tua igreja, Senhor. Senhor, pedimos uma bênção, Senhor, especial, Senhor. Uma bênção especial, uma bênção, Senhor, de transformação, uma bênção de milagre, uma bênção de renovação, um toque. Precisamos, Senhor, de um toque do Senhor com relação à nossa vida, uma restauração na amplitude da nossa vida. Senhor, precisamos, Senhor, das tuas bênçãos com relação, Senhor, as bênçãos espirituais para renovar e restaurar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos projetos. Que seja, Senhor, as bênçãos do Senhor sejam feitas de acordo, Senhor, com a tua vontade na nossa vida. Senhor, que essas bênçãos maravilhosas venham nos transformar verdadeiramente, transformar o nosso coração, transformar a nossa fé, transformar a nossa vida. Oh, Senhor, venha nos exaltar e venha derramar também na amplitude do nosso coração mais reflexão, Senhor, de como te adoramos, de como podemos te adorar cada vez mais, de como podemos, Senhor, cada vez estar mais alimentado referente à tua palavra, de como precisamos, Senhor, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais da tua palavra, de mais ir até a tua casa, de mais ir até a tua igreja, de mais se convertermos na amplitude referente à cristã das nossas igrejas. Senhor, que a tua bênção, Senhor, de renovação, de restauração, que a tua bênção de cura, Senhor, precisamos cada vez mais, Senhor, que o Senhor toque na nossa vida, precisamos do teu toque com relação, Senhor, a nossa, a tua bondade, um toque de bondade no nosso coração e na nossa vida, Jesus, para permanecermos cada vez mais, Senhor, atento, vigilante e cada vez mais perseverante, e que venha, Senhor, brotar todos os segundos, todos os minutos, uma reflexão no nosso coração de como podemos te agradar, de como podemos fazer melhor, de como podemos servir, Senhor, mais o Senhor, como podemos estar na serventia da tua casa cada vez mais, Senhor, te adorando, te louvando, te exaltando, te edificando cada vez mais na amplitude das nossas igrejas, Senhor. Senhor, tu és a nossa maravilha, Senhor, de dias melhores. Tu és a nossa esperança de um futuro melhor para a nossa vida. Tu és a nossa esperança, Senhor. Traz-nos, Senhor, ao nosso coração cada vez mais, Senhor, a tua bondade, a tua renovação, o teu toque, a tua cura. Cura todas as nossas debilidades, Senhor, referentes, Senhor, a algo que não te agrada na nossa vida. Arranca de nós, Senhor, o que não te agrada referente ao pecado. Não deixe, Senhor, o nosso pensamento, os nossos olhos, os nossos pés, a nossa mão, Senhor, fazer algo que não te agrada. Que cada vez mais, Senhor, os nossos olhos, a nossa vida venha a estar, Senhor, atento, perseverante, Senhor, vigilante no tocante às obras do pecado referente à nossa vida. Faz com que cada vez mais nós viemos, Senhor, agradar, exaltar e glorificar e santificar o nosso corpo cada vez mais, Senhor. Que a tua presença, Senhor, a tua misericórdia, a tua presença, a tua sabedoria, a tua renovação, o teu toque, a cura do Senhor, a restauração da nossa alma, a restauração do nosso espírito, a restauração do nosso corpo, a restauração da nossa vida, a restauração da nossa alma e todo o nosso corpo, Senhor, alma,
corpo e espírito, nosso coração venha cada vez mais, Senhor, avivar e apontar para a adoração e a santificação de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus, louvado seja, Senhor, as tuas maravilhas, as promessas do Senhor, os milagres maravilhosos do Senhor para com a nossa vida nos dias atuais, Senhor, neste século, Senhor. Que as tuas maravilhas alcancem, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo, restaura a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Senhor, precisamos, Senhor, da tua presença, Senhor, cada vez mais na nossa vida. Senhor, nos torna instrumentos, Senhor, para esse mundo nos ver, Senhor, uma pessoa santificada, uma pessoa restaurada, uma pessoa glorificada, uma pessoa lapidada pelo Santo Espírito do Senhor. E que a nossa vida venha glorificar, Senhor, cada vez mais os feitos do Senhor nesse mundo atual. Jesus, tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa sabedoria. Nos ensina, Senhor, a nos tornarmos cada vez mais sábios, Senhor, neste mundo, Senhor. Jesus, nós chegamos ao fim da nossa oração, Senhor, como esses 10 leprosos, Senhor, que foram curados onde nós estudamos, Senhor. Mas só um voltou, Senhor, para glorificar o Senhor. Mas que o Senhor venha nos usar, Senhor, para que sejamos como esse, Senhor, samaritano, esse homem, Senhor, bondoso, esse homem misericordioso que de imediato conheceu o milagre, ele viu o milagre acontecer na sua vida e prontamente retornou e agradeceu, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu e glorificou ao Deus Pai pelo milagre que aconteceu na vida dele. Jesus faz com que essas bênçãos maravilhosas, esses milagres maravilhosos aconteçam na nossa casa, na nossa vida, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Senhor, os nossos irmãos na amplitude da igreja, com os nossos amados pastores, os nossos amados presbíteros, os nossos amados diáconos, Senhor, com o povo, com as professoras da escolinha, com os jovens da escolinha. Senhor, faz-nos, Senhor, conhecer as tuas maravilhas, Senhor, os milagres maravilhosos, como nós estamos estudando, Senhor. Faz-nos conhecer esses milagres maravilhosos em nossa vida. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, derrama a tua presença cada vez mais, a tua santificação cada vez mais no nosso coração. Que a cura do Senhor, que a renovação do Senhor, que a esperança do Senhor, a bondade do Senhor, a transformação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso coração venha ser algo também para glorificarmos, Senhor, e dizer: Jesus maravilhoso, Jesus bondoso, Jesus misericordioso, Jesus compassivo. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas do Senhor ter vindo sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Tu restauraste, Senhor, a minha vida, a minha casa, os meus irmãos na congregação, restaurasse a nossa congregação, restaurasse o nosso coração, restaurasse a nossa vida e a nossa família, Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso e edificador que vai trazer, Senhor, renovo, edificação, esperança, vai trazer cura, vai trazer restauração e uma, uma purificação e uma restauração por completo no corpo, na alma e no espírito e no coração de cada irmão, Jesus. Tu és a nossa sabedoria, a nossa esperança de dias melhores, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus.